Olá, Oiê, bem-vindos ao podcast Pode Voar. eu sou a Amanda, sou psicóloga. Eu sou a Roberta, também sou psicóloga, especializando em Gestalt terapia na clínica. E também eu gosto de enfatizar a minha abordagem, porque ela não é tão conhecida dentro da psicologia do esporte, que é uma outra área que eu atuo além da clínica. Eu tô fazendo especialização em terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes. E aí na clínica eu trabalho com isso e na psicologia do esporte, aqui no Voar, também a área que a gente trabalha. Eu queria compartilhar um pouquinho como eu me interessei com a psicologia do esporte, que foi na faculdade. Eu comecei querendo uma outra área, eu entrei na faculdade querendo psicologia jurídica, e foi bem curioso, assim, porque no primeiro semestre a gente teve que montar um trabalho sobre alguma área, assim, de interesse, e o meu grupo acabou ficando sem área, todo mundo pegou hospitalar, pegou clínica, e aí a gente pensou, por que não psicologia do esporte? Isso lá em 2019, que não era tão falado sobre. E a gente se aventurou e eu acabei tendo bastante interesse, porque a gente entrevistou uma psicóloga do esporte de um time de futebol, e a Andrea, que era a nossa professora, que também foi uma grande influência pra mim. E a partir disso eu fiz um estágio num time de futebol figueirense. E a partir dali eu me apaixonei, me encantei e tô na psicologia do esporte junto com a psicologia clínica até hoje. Então, pra mim foi um pouquinho parecido também, porque eu entrei na psicologia também querendo psicologia jurídica. E aí também com a Andréia, que foi a nossa professora, tipo, eu vi ali, cara, muito massa a psicologia do esporte. Só que daí também foram surgindo outros interesses durante a faculdade, né? E acho que isso em qualquer curso acontece. Queria até pontuar que a gente falou da Andrea, porque ela é um forte nome dentro da psicologia do esporte, ela trabalha dentro do Conselho Federal, nessa área. Então é por isso que a gente traz o nome dela bem forte. A gente teve um prazer de ter aula, ter contato e experiência com ela nos auxiliando. Sim, e aí com ela também surgiu esse meu interesse. E aí depois, na faculdade, ali na hora de escolher o estágio e tudo mais, tinha uma opção de campo que era com esporte com crianças e adolescentes. Daí eu falei, mano, é ali, vou nessa. E aí foi que surgiu tudo isso. E aí depois de formadas também, né, que daí, como surgiu o Voar, tipo, a gente recém-formadas, né, naquela ansiedade, Angústia, né, ansiedade, angústia sim. de querer fazer alguma coisa e querer começar a trabalhar e querer juntar tudo que a gente se interessava. E aí a gente falou, cara, tá difícil começar, como que a gente pode fazer isso? E aí nessa de conversar, assim, nós duas, a gente falou, e se a gente criasse um grupo terapêutico? Para atletas, porque a gente uniu essa paixão que a gente tinha e esse interesse. E a gente tentou elaborar em atividades, em propostas que pudessem ser voltado ao público para atletas, mas não atletas apenas profissional, inchado nesse campo, mas atleta amador, pessoas entusiastas com esporte, ou até mesmo profissionais. Aí foi surgindo o Voar e todos os polos que vieram depois do grupo terapêutico, que foi o inicial. Então, porque foi bem diferente, assim, a nossa idealização e como tá sendo realmente, né? Porque a gente teve aquela ilusão de, tipo assim, não, a gente vai criar em um mês, a gente vai divulgar, e aí depois a gente já começa os grupos. E aí a gente falou, não, pelo menos um mês a gente consegue um grupo formado pra já começar, tudo mais. E não foi assim, né? Então... a gente teve um choque de realidade, porque a gente trabalha com dois campos muito difíceis, que é a psicologia e é o esporte. E aí a gente ainda juntou os dois. Então, é uma área que, por mais que tá crescendo, a gente teve as Olimpíadas, onde todo mundo falou sobre psicologia do esporte. Eu acho que foi até um ponto, assim, que cresceu muito depois disso. Até foi uma virada de chave, só que ainda é um campo, não vou dizer inexistente, mas é um campo... Eu acho que tem muito pra crescer ainda. Exato. Então, faltam oportunidades. Até fui dar uma palestra esses tempos, né, em nome do Voar, da nossa empresa. E a maioria das perguntas é onde trabalhar, como que eu posso fazer pra começar na psicologia do esporte? A resposta é a gente tá descobrindo ainda. Então, até me mandaram mensagem esses dias falando assim, eu tô na faculdade de psicologia, quero fazer estágio com psicologia do esporte, onde que eu começo? Eu falei, é difícil, tipo... É difícil. Tem pouquíssimos campos de estágio, principalmente, nessa área, então... E o esporte é muito do contato também, então... Geralmente, a maioria das pessoas conseguem por influência, por nome, que é uma pena. Sim.
Mas enfim, a gente espera que a psicologia do esporte cresça, porque é um ambiente que eu vejo que precisa, né? O esporte precisa desse acompanhamento. E eu acho que isso, os atletas também estão vendo isso cada vez mais, né? Quanto Sim. precisa disso. E felizmente, a psicologia do esporte também, acho que isso ajudou a crescer. Saiu daquele nicho de só auxiliar o desenvolvimento, mas também olhar para o campo, né? Não um campo físico em si, de uma quadra, mas o campo esportivo. Então, o bem-estar dos atletas, o local no qual ele está inserido, toda a equipe multi-envolvida, não só naquele desempenho meio focado ali, né? Metodológico, até voltado mais assim pra medicina. Sim. E acho legal também falar que a gente tá, assim, no Voar, explorando também outras oportunidades de workshop e, enfim, esses trabalhos, até o podcast aqui foi esse jeito que a gente achou de conseguir divulgar um pouquinho mais, assim, sobre a psicologia do esporte, tudo que a gente tem de conhecimento, até no nosso Insta, a gente tenta, assim, fazer vários conteúdos sobre isso e sobre o que a gente se interessa e tudo mais. E o podcast aí vem nessa vertente pra gente trazer atletas e pessoas que vivem, consomem o esporte e contar um pouquinho sobre os bastidores, os desafios, os anseios, os medos. E até a gente ter a rotina, o dia a dia, o Exato, esporte também. Né? Hábitos que envolvem o esporte e a gente ter esse papo, claro, um pouquinho voltado pra psicologia do esporte, porque é a nossa área, mas é basicamente isso. Sim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da proposta e faço o convite para vocês acompanhar o nosso Instagram, que é Voar Esportes, o nosso canal no YouTube e também o Pode Voar. A gente vai trazer vários convidados bem legais e acho que muita gente vai gostar, então fiquem de olho e não percam nada. E é isso que a Amanda falou. Fiquem ligados e acompanhem porque a gente vai trazer muito mais sobre a psicologia do esporte.